Nós estamos aqui para isso, né? Para celebrar a vida, celebrar as bênçãos que Deus tem derramado sobre essa família, e não somente sobre essa família, mas também por todos nós, né, que estamos aqui. Então o Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hinos. Louvai-lhe e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. Amém? Então o salmista está falando de louvor. Louvor é quando você está elogiando alguém. Quando alguém presta um elogio, fala que você fez algo bom, que você realizou algo que foi bom, ele está te prestando um elogio. E Deus também na nossa vida não é diferente. Eu acredito que todos nós que estamos aqui nessa noite, se eu perguntasse um por um, eu acredito que cada um vai dizer algo que Deus fez por você. Eu acredito que cada um de nós vai expressar algo que Deus fez pela nossa vida. Então o salmista, ele está dizendo para nós que é para nós celebrar com júbilo, celebrar com alegria. A alegria, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia também vem dizer que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Então, quando nós entramos na presença de Deus, nós vamos entender que a alegria do Senhor, ela quer invadir o nosso coração. A presença de Deus faz isso em nossa vida. Então, o salmista, né, Davi, ele tinha esse entendimento de saber que quando ele estava na presença de Deus, quando ele chegava diante do Senhor, ele recebia aquela paz de espírito, ou seja, ele recebia algo de Deus sobre a tua vida. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ter essa paz de Deus sobre a nossa vida. Porque a paz, ela nos faz ser uma pessoa feliz. A paz nos faz ser uma pessoa abençoada. E essa paz é Jesus que pode dar. Certa feita, a Bíblia conta para nós que os discípulos estavam meio que preocupados. No livro de João, no capítulo 14, no versículo 1, a Bíblia fala que Jesus vem e diz para os seus discípulos: ó, não se turbem os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Por quê? Porque os discípulos estavam meio confusos. Porque Jesus havia falado acerca da sua morte, havia falado acerca da sua partida, mas Jesus havia dito para ele que iria ressuscitar no terceiro dia. Jesus ia ressurgir. E o discípulo então estava meio que preocupado com isso. Mas Jesus vem e conforta o coração dele dizendo: ó, eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar. E quando estiver tudo pronto, eu voltarei, porque aonde eu estou, estejais vós também. Então o propósito de Jesus, ou seja, a vinda de Jesus nessa terra, foi para isso, para nos resgatar, nos tirar da maneira fútil de viver, ou seja, do pecado, e nos trazer para a presença de Deus, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Eu acredito que todos aqui conhecem a história do livro de Gênesis. A Bíblia fala no livro de Gênesis sobre a origem de todas as coisas. Quando Deus criou o céu, criou a terra, quando Deus formou tudo que existe sobre a face da terra, a Bíblia diz que Deus olhou e viu que tudo que ele havia feito era bom. Mas a Bíblia diz que Deus ainda não tinha encontrado um ser que pudesse adorá-lo, um ser que pudesse relacionar com ele. E a Bíblia diz então que Deus falou: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Se você parar um pouquinho nessa noite, você vai entender o que eu estou dizendo. A semelhança de Deus com o homem, ou seja, o homem é semelhante a Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo, não é isso? E a Bíblia fala também que o homem foi criado corpo, alma e espírito. Então nós temos a semelhança de Deus. Quando você olha para a pessoa que está do teu lado, você vê Deus, a semelhança de Deus. Por quê? Nós somos criados à imagem de Deus. E Deus criou o homem para quê? Qual foi o objetivo de Deus? Então, muito bem, Deus criou o homem para isso que o salmista está falando aqui, ó, para celebrar, para louvar, para glorificar a Deus. O homem foi criado com este propósito, somente para a adoração do nome do Senhor. E a Bíblia diz que isso muito alegrou o coração de Deus. Sabe por quê? Porque na viração do dia, a Bíblia diz que Deus visitava o jardim. E lá Deus relacionava e falava com o homem face a face. E isso muito alegrava o coração de Deus. E a Bíblia diz então que isto
Era algo que estava ali sendo realizado, ou foi realizado. Mas a Bíblia diz que o inimigo foi lá e tentou frustrar os planos de Deus. A história diz para nós que Adão, ele foi colocado no jardim do Éden, e ali ele deu nome em todos os animais, tudo, né, os animais foi Adão que deu nome. E Deus olhou e viu que Adão estava só, falou, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um adjuntor, uma auxiliadora. E a Bíblia vem dizer que Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e criou, e tomou uma das costelas e criou a mulher, formou a mulher. E quando foi apresentado a Adão, diz a Bíblia que Adão falou, esta chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Ela é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Então Deus formou ali o primeiro casal. Deus colocou lá no jardim do Éden dentro de um propósito. Então eu fico muito feliz de poder contemplar aqui nesta noite a família do nosso irmão Zé reunida, amigos aqui reunidos, porque este é o propósito de Deus. Deus criou tudo com este propósito, que a família, que os amigos venham viver em paz, viver em santidade um com o outro, viver em harmonia, porque isso é importante. Então o propósito do Senhor. Então o salmista fala que é para celebrar com júbilo todos os moradores da terra. Ele não fez aqui acepção de pessoas, não falou que é uma parte ou outra, não, é todos. Todos os moradores da terra devem celebrar a Deus, porque fomos criados com este propósito. E a Bíblia diz, né, que Jesus, ele veio para salvar toda a humanidade. Ele não veio para uma classe de pessoas, não. Ah, aquele que é mais bonzinho é esse que Jesus veio. Não, ele veio para todos. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nessa noite, por mais que seja dificultoso, ou seja, por mais que enfrente dificuldade, problemas ou lutas que nós passamos, mas nós temos que ter dentro do nosso entendimento o quê? Que existe um Jesus, que existe um Deus que tem prazer e quer nos abençoar, que tem o melhor para a nossa vida. E eu sempre digo o seguinte, para a irmã que está fazendo aniversário hoje, o melhor da vida é viver, saiba disso. Que o melhor da vida é viver. Diz um ditado popular aí que a pior vida do mundo é melhor do que morrer. E é verdade, porque viver é bom demais. Quando você vive, e principalmente você viver na presença de Deus, tendo esta paz no coração. E aí o salmista vai dizer que é para nós servir ao Senhor com alegria. Já imaginou o que é isso? O que é servir a Deus com alegria? Talvez nós nos alegramos tanto de servir um amigo, não é isso? Quando você serve um amigo, quando você é útil para alguém, você fica feliz com isso, sim ou não? E agora imagine você servindo a Deus, né? A felicidade que invade o seu coração quando você sabe que fez algo para Deus. Quando a gente faz algo para uma pessoa, a gente fica feliz. E agora saber que estamos fazendo algo para Deus. E o que é fazer algo para Deus? É quando você reconhece Deus, quando você entende que Deus é Senhor da tua vida, quando você compreende que o que você tem é Deus que te deu, a família que você tem é bênção de Deus, os filhos que você tem é bênção de Deus, os pais, os irmãos, enfim, aonde você vive é um lugar abençoado, porque é Deus que proporcionou isso na sua vida. Então devemos servir ao Senhor com alegria e saber que Ele é Deus. Olha que coisa interessante. O salmista, ele vai expressando aqui, dizendo, e agora nós temos que saber que Deus é Senhor da nossa vida. E como Senhor e como Deus, Ele está sobre todas as coisas. Ele tem o domínio de tudo. Tudo está na mão do Senhor. Então nessa noite entenda, a sua vida é de Deus, a sua casa é de Deus, a sua esposa, seu esposo, seus filhos é de Deus, seus bens, tudo que você tem é de Deus, porque foi Deus que nos deu. E se Deus nos deu, Ele é dono de tudo aquilo que Ele nos deu. Então, Ele é Senhor de tudo. Ou seja, nós estamos aqui como mordomos, né? Estamos aqui como um administrador, porque tudo pertence a Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós louvamos ao Senhor. Nós glorificamos a Deus, sabendo que Deus, Ele está no controle de tudo. Outra coisa que Ele diz aqui, depois disso tudo, nós temos que entender agora que nós somos feitos por Ele. Uma coisa interessante que nós temos que entender é isso. Eu, você, nós que aqui estamos, somos feitos por Deus. Foi Deus que nos criou. Não pode, a Bíblia diz que não tem, a criatura não tem como dominar o Criador. Ou seja, é o Criador que domina a criatura. E nós somos criados por Deus. Então Deus é Criador. E se Ele é Criador, Ele tem domínio sobre a nossa vida. Então se Ele tem domínio, o que nós temos que entender? Quando nós entrar na presença dEle, entrar com hinos, com adoração, com glorificação ao Seu nome, sabendo que tudo pertence a Deus e tudo é de Deus. Então nós precisamos entender isso. E a Bíblia vem dizer o seguinte, olha que coisa interessante. A Bíblia diz lá no livro de João, no capítulo 3, verso 16, é um texto bem conhecido,
fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus é um amor incondicional. Agora o amor humano é amor condicional. Por quê? Porque quando o amor é incondicional, é o amor de Deus, porque Deus olhou para nós, nós éramos imperfeitos, pecadores, mas Deus nos amou da forma que nós somos. Agora nós não, quer ver o ser humano? O ser humano é assim, se você faz bem para mim, eu me aproximo de você. Se eu faço bem para você, você se aproxima de mim. É o amor condicional, é o amor de momento. Mas Deus não, Deus nos amou com amor incondicional. Por quê? Porque a Bíblia fala que todos nós havíamos pecado, havíamos sido destituídos da presença de Deus. Mas Deus olhou do céu e disse, eu vou enviar o meu Filho Jesus para morrer naquela cruz do Calvário, para libertar esta humanidade, para mostrar novamente, torná-los ao propósito pelo qual eu criei, que é para me adorar e glorificar o meu nome. Então Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, pagou o preço por nós. O interessante é isso, foi pago um preço. Lá no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então veja bem, Jesus, ele veio resgatar o homem, restaurar o homem e trazer o homem ao propósito pelo qual foi criado, que é de adorar e glorificar o nome do Senhor. Então nessa noite que você possa entender isso, que você foi criado para a adoração do nome do Senhor. Ainda que tudo diga não, ainda que a circunstância da vida está mostrando o contrário, mas você precisa estar lá no seu entendimento e dizer, não, eu nasci para adorar a Deus. Posso passar pelo vale, posso passar pela sombra da morte, mas eu vou continuar adorando a Deus, porque eu fui criado para adorar a Deus. Não importa a situação, o momento, o importante é que você tem que ter entendimento que a sua vida foi feita para adorar a Deus. Então que nessa noite nós ficamos com essa meditação no nosso coração, que nós possamos a cada dia nos apresentar a Deus, como o salmista diz aqui, servir ao Senhor com alegria, ter prazer de estar na presença de Deus, ter prazer de adorar, ter prazer de expressar algo que Deus tem feito na sua vida, porque uma das coisas interessantes, eu disse aqui no início, para o Mineiro, a gente jogou muito futebol junto, e quando o time fazia um gol, a gente vibrava, não é isso? A gente dava um grito, um salto com altura, e dava um soco para cima, com coisa que era a coisa mais tremenda, e era realmente um momento ali, que a gente trabalhou para aquilo. Agora vamos pensar um pouquinho também na vida espiritual, na nossa vida espiritual. Nós temos que vibrar também na presença do Senhor, não temos? Nós temos que glorificar a Deus, temos, por quê? Porque Deus, Ele é muito mais a nossa vida, Deus tem nos proporcionado muito mais alegria do que a alegria do mundo. A Bíblia diz que a alegria do mundo é uma alegria momentânea. Momentânea, por quê? Porque ela pode passar, agora de Deus não. A Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela permanece para sempre. Por isso que as pessoas não entendem, tem muitas pessoas, né, irmão Zé, que não entendem isso, que às vezes a pessoa está numa luta travada, num problema muito difícil, mas ele consegue adorar a Deus, ele consegue glorificar o nome de Jesus, ele consegue cantar hinos de adoração ao Senhor. Por quê? Porque a alegria que ele sente não é a alegria do momento, é a alegria que está no seu interior, e essa alegria somente Jesus pode dar. Jesus certa feita chegou para os discípulos e falou, paz seja convosco. Jesus chegou em um determinado lugar que estava os discípulos e falou assim, paz seja convosco. E depois Jesus falou assim, olha, o negócio é o seguinte, a paz que eu vos dou, não vos la dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é momentânea, mas a que eu vos dou permanece para sempre. Olha que coisa interessante, Jesus falou com os seus discípulos, e nessa noite, Jesus está falando conosco aqui, que a paz que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, não é uma paz de momento, é uma paz que quer permanecer no seu coração. Então você que está aqui nessa noite, eu não te conheço, não sei a sua história, não sei o que você está passando, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Confia no Senhor, acredita no Senhor, entrega nas mãos do Senhor, porque você vai achar força em Deus para vencer, para alcançar a vitória e para realmente fazer como salmista, louvar o nome do Senhor. Porque é isso que nós fomos criados, é para isso que nós fomos criados, é para louvar a Deus, é para glorificar o nome do Senhor. E uma coisa interessante é que a vida cristã é uma vida que isso é individual, é cada um pense e olhe por si mesmo. A Bíblia diz, olhai por vós mesmos. Então nós temos que fazer uma reflexão na nossa vida e ver se verdadeiramente nós estamos aqui, como diz o salmista, dizendo que porque o Senhor é bom. Olha que coisa interessante, o Senhor é bom e a sua misericórdia
dura de geração em geração. Vamos parar um pouquinho e pensar nisso. Geração, o que é uma geração? Geração, né, eu não conheci o meu bisavô, eu conheci só a geração do meu avô para cá, mas o meu pai fala do meu bisavô, é uma geração. Depois veio meu avô, mais geração, meu pai, e assim lá vai. Então cada um que está aqui também tem a história da família, de geração em geração. E você está vendo que a mão de Deus está sobre a tua vida, né? O privilégio que nós temos de viver, de poder contar mais um ano na presença de Deus, é importante. De cumprir um voto a Deus é importante. De dar um culto de gratidão a Deus é importante. Porque nós estamos vendo a misericórdia dele se estendendo sobre a nossa vida. Pense um pouquinho comigo, olhe para cá. Sabia que a misericórdia de Deus, a Bíblia fala isso? Hein? A Bíblia fala que tem 365 vezes escrito misericórdia. E a Bíblia vem dizer o seguinte, que a razão de nós não sermos consumidos são as misericórdias de Deus. Então você que está aqui nessa noite, pense nisso. A misericórdia de Deus se estendeu sobre a tua vida nesse dia. E amanhã, se o Senhor permitir o dia de amanhã, a misericórdia de Deus vai estar sobre a sua vida. Então em cada manhã, lembre disso, em cada momento que você colocar o seu pé no chão, que você abrir os seus olhos, que você se levantar, você tem que entender sim, a misericórdia de Deus se renovou na minha vida. E temos que ser grato a Deus por isso. Então por isso que o salmista diz no Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então benefício é uma dádiva de Deus. Benefício é algo de direito daquele que alcança da parte de Deus. Como no mundo que nós vivemos, né? Quando você alcança um benefício, o que você faz? Deixa para lá. É isso que faz. Quando você recebe um benefício, chega uma cartinha lá no correio. Ô, pastor Carlinhos, você tem que ir lá que tem um benefício para você. Eu vou deixar para lá? Vou nada, eu vou lá, porque é para mim. Assim é Deus, nossa vida. Deus quer dar a cada um as bênçãos dele. E as bênçãos de Deus são benefícios para a nossa vida. Então o que nós temos que fazer é valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Então nessa noite que você possa entender que você foi criado para adoração, para glorificação, para exaltação do nome do Senhor e sempre ser grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. E não esqueça que a misericórdia de Deus se estende sobre a sua vida. Como diz aqui, de geração em geração. A misericórdia de Deus está sobre a sua vida, está sobre os seus filhos, está sobre a sua família, porque você tem feito a vontade de Deus. E o importante é isso, é nós sair convicto disso, que temos feito a vontade do Senhor. Amém? Então neste momento eu quero orar com você. Eu quero agradecer a Deus, né, por essa misericórdia, por essa bênção que o Senhor tem concedido, não somente ao irmão José, a sua filha que está completando mais um ano de vida, mas a todos nós que estamos aqui. Somos gratos a Deus. Vamos agradecer o Senhor nesse momento. Quero fazer uma oração de agradecimento por este momento que o Senhor tem nos concedido de poder estar aqui neste momento.